Graças e paz, meus queridos, olha o Pastor Raul aqui e hoje nós temos o review desta maravilha aqui, ó, dos comentários de Efésios, isso mesmo, da série Comentário Exegético. Esse daqui é do Harold W. Horner. Quem é? O Horner, ele é PhD pela Cambridge University, Theology Magister, ou seja, mestre em teologia, doutor em teologia pelo Dallas Theological Seminary. Foi professor eminente de estudos do Novo Testamento e diretor do PhD do Dallas Theological Seminary, ou seja, ele não tem apenas o PhD pela Cambridge University, ele não foi mestre e doutor pelo Dallas Theological, ele também é diretor da área de PhD do Dallas Theological Seminary, onde ele serviu por mais de 40 anos. Então a gente não está falando aqui de um teólogo pequenininho ou de um teólogo tupiniquim, a gente está falando realmente de um grande homem de Deus, de um grande teólogo. Vida Nova, né? Essa série aqui que está surpreendendo a gente. Vocês sabem que para mim o melhor ainda é o de Romanos, mas esse aqui é magnífico. Olha o tamanho desse material aqui, ó, só para a carta aos Efésios. Então é um material que promete demais. Então a gente tem uma encadernação simples, porque afinal de contas a gente não vai tratar aqui de uma obra para ficar levando para a igreja. É uma obra acadêmica, né? Comentário exegético, Harold W. Horner, tradução do Márcio Loureiro Redondo, Efésios. Título original, Ephesians, an Exegetical Commentary. Olha, aqui a dedicatória. E a gente vem pelo sumário, a gente tem da página 1 até a 118, a gente tem a introdução à carta aos Efésios. Então nós temos aqui 118 páginas só na parte introdutória. Então você que é aluno do Seminário Teológico Nascido de Novo, isso aqui vai te ajudar muito nos módulos 3 e 4, que é o quê? Que a gente trata dos livros, questões de autoria, mais especificamente no módulo 4, onde a gente trata diretamente da autoria, destinatários, a gente faz todo esse escopo da carta aos Efésios, por exemplo. A gente faz de todo o Antigo Testamento no módulo 3 e de todo o Novo Testamento no módulo 4. Porque você tem que conhecer a Bíblia Sagrada, você tem que entender como ela é composta, para você conseguir chegar às conclusões necessárias e te auxiliar lá na etapa de exegese. Por isso que você não vai começar fazendo exegese hermenêutica. Um curso de teologia você começa o quê? Estudando a Cristo. Comece estudando a Cristo, aí você vai estudar como Cristo escolheu se revelar, como tudo aconteceu, tá bom? Enquanto isso, a gente tem o quê? Enquanto isso, você vai aprender todos os detalhes de cada livro, de cada carta da Bíblia, tá bom? Então é isso. Quer saber mais sobre o nosso seminário? Link tá aí na descrição do vídeo ou aqui nesse QR Code, tá no nosso Linktree, o link para nossa formação completa em teologia tá lá. Somos o maior seminário realmente, verdadeiramente conservador do Brasil. Não tem negócio com liberal não. Vamos voltar aqui, ó. Então vocês entenderam? Só essa introdução aqui já valeria o valor de todo esse livro. Então inicialmente a gente vai à introdução aos Efésios, depois a gente vai para o texto e para o comentário. Então prefácio à série do comentário exegético, prefácio do autor. Vamos dar uma olhada no prefácio do autor aqui. Este comentário tem uma longa história. Originariamente fazia parte de uma série que foi descontinuada. Vocês perceberam que toda grande obra é deixada de lado. O que o senhor quer dizer com isso? Olha só, toda grande obra torce o nariz, por quê? Porque geralmente você mexe com a panelinha daqueles que dominam mercados, que dominam as suas áreas. Então, geralmente, esse tipo de material, como esse comentário aqui, ele fez isso. Todos os comentários dessa série você vai ver. Ah, escrevi primeiro esse para tal coisa. Escrevi primeiro esse para tal coisa, mas depois não foi mais publicado. Ah, depois foi publicado. Não é que tá lá encostado, vamos publicar. Não, é porque é um material muito bom, muito especial e muito completo. A ponto de acharem que é completo demais. Fazia parte de uma série que foi descontinuada. Embora mais tarde tenha se tornado parte de uma nova série de comentários de outra editora, o comentário tornou-se longo demais. Não falei? Obras muito completas. E já não era adequado para essa série. Finalmente, a editora Baker Academic concordou em publicá-lo como um comentário independente. Sou grato por isso. É preciso explicar várias coisas. Em primeiro lugar, o estudo das palavras ganhou grande impulso
com as descobertas dos papiros que começavam a ocorrer na última metade do século XIX. Embora tenha havido muito debate sobre o assunto, que às vezes levou a excessos, James Barr fez as advertências necessárias de que, primeiro, a etimologia de uma palavra, ainda que apresente uma história dessa palavra, não expressa seu significado em vários períodos da história. É o que eu falo para vocês, pessoal, a questão do termo amor e caridade na Bíblia. Caridade antigamente tinha o significado também de amor. Hoje, caridade está mais ligado ao que você vai me dar quando eu preciso. Então, isso é um exemplo. As palavras, o significado nas épocas, o significado das palavras vão mudando. O significado de uma palavra deve ser extraído também de seu contexto, em vez de ter um único significado em todos os contextos. O que Barr rotulou de transferência ilegítima da totalidade. Portanto, o estudo sincrônico das palavras passou a ter proeminência, mas não se deve esquecer totalmente do estudo diacrônico delas. Outra advertência diz respeito à primeira parte do século XX, quando houve uma tendência de não ver quase nenhuma sobreposição no significado de sinônimos, ao passo que, em tempos mais recentes, há uma tendência de não ver praticamente nenhuma diferença entre eles. Aqui é só o prefácio, hein? Reduções gráficas, abreviaturas, olha quantas páginas só de abreviatura. Uma introdução, aqui a gente inicia, né? A Carta aos Efésios é um dos documentos mais influentes da Igreja cristã na última década do século IV. Crisóstomo de Constantinopla, o Boca de Ouro, afirmou no preâmbulo de suas homílias sobre Efésios que essa carta está repleta de sublimes pensamentos e doutrinas de Paulo, sobre os quais o apóstolo fala pouco em outras passagens, mas declara expressamente em Efésios. João Calvino considerava Efésios sua carta favorita e pregou entre maio de 1558 e março de 1559 uma série de 48 sermões sobre o livro. Nos dias anteriores à morte de John Knox, ocorrida em 24 de novembro de 1572, sua esposa lia para ele os sermões de Calvino sobre Efésios. Samuel Taylor Coleridge, o grande poeta e filósofo, escreveu em 25 de maio de 1830 acerca do que? De Efésios. É uma das mais divinas composições humanas. Ela abrange todas as doutrinas do cristianismo. Primeiro, aquelas doutrinas peculiares ao cristianismo, depois aqueles preceitos que o cristianismo tem em comum com a religião natural. Tá? Então isso aqui é só a introdução. Então aí vem a autoria de Efésios, o testemunho da autoria paulina de Efésios. Efésios tem o mais antigo testemunho de todos os livros do Novo Testamento. Ainda no século I ou logo no início do século II, Clemente de Roma, auge do seu ministério, em 96 d.C., menciona um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, em uma possível referência a Efésios 4, versos 4 a 6. Aí você tem aqui a nota de onde ele tirou isso. Não caiu no colo dele. Clement of Rome, Epístola 1 ad Coríntios, tal, edições em português. Clemente Romano, em Padres Apostólicos. Clemente Romano, Inácio de Anticoia, Policarpo de Esmirna. Então aqui tem de onde ele tirou isso. Além disso, a oração de Clemente a Deus para abrir os olhos do nosso coração para que possamos conhecer-te, a Deus, é muito provavelmente uma alusão a Efésios 1, 17 a 18. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha só, pessoal. Testemunho não é necessariamente o texto original. Muitas vezes nós vemos alguém citando uma frase que é parecida com o que está na Escritura. Isso serve de testemunho porque nós sabemos que isso vem da Escritura. Estão me entendendo? Então isso que vocês precisam estar ligados. Então aquele não é que Clemente copiou exatamente o que estava em Efésios 4, 4 a 6. Mas o que ele citou traz o princípio bíblico, então ele teve contato com essa passagem. A expressão coração insensível e obscurecido também é uma provável alusão a Efésios 4,18, e cada um esteja sujeito ao seu próximo remete a Efésios 5,21. Inácio, 35 ou 107, 108, bispo de Antioquia, parece fazer alusão a Efésios 5, 1 e 2, quando diz que os efésios eram imitadores de Deus em sua demonstração de amor por ele. Em sua carta a Policarpo, Inácio revela familiaridade com a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, 11 e 17.
Além disso, no primeiro terço do século II, Policarpo, bispo de Esmirna, declara: conforme está dito nessas escrituras, fiquem irados e não pequem, e não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Policarpo está citando o Salmo 4 e 5 e Efésios 4, 26, e chama ambas as passagens de escrituras. Em outras palavras, ele coloca Efésios no mesmo nível de Salmos, tornando Efésios o primeiro livro do Novo Testamento a ser chamado de Escritura pelos pais da Igreja Antiga, de acordo com o que foi encontrado até hoje. Realmente, olha, aí a gente continua, ó, debate sobre a autoria paulina de Efésios. Aí nós temos uma tabela aqui, ó, aceitação da autoria paulina, mudança de posição ou incerteza, rejeição da autoria paulina. Tá vendo? Ela continua aqui, ó. Então o que é? É na história o quantas pessoas aceitavam a autoria paulina e quantas pessoas não aceitavam. E aí a coisa foi evoluindo até que chegamos ao ano 2000, ó, de Margaret Y. MacDonald no 2000 e Jean-Noël Alette, que não aceitam, mas tem muito mais que aceitam. A autoria paulina considerada em números absolutos ao longo dos séculos. Olha, de 1519 a 2001, aceitação da autoria paulina 54% das fontes que eles têm em mãos. De 1991 a 2001, 19%. Aí a gente tem no final estrutura e o gênero literário de Efésios. Estrutura e esboço. Então ele vai explicar o quê? O esboço de tópicos que está aqui embaixo, ó, que nós temos nas Bíblias de estudo, muito menos pormenorizado do que a gente tem aqui no comentário, ó. Porque ó, a gente tem um pedaço na página 70, ó, página 77 é que ele termina. Aí aqui trata exclusivamente do gênero literário. Olha a quantidade de nota explicativa só dessas linhas aqui. Então é um comentário muito pesado, muito complexo, tá? Cidade de Éfeso e o contexto histórico. Olha só, a cidade de Éfeso. Menção da cidade de Éfeso, ó. Tradicionalmente, entende-se que essa carta foi escrita para os crentes em Éfeso, na Ásia Menor, com alguns manuscritos omitem palavras em Éfeso, por causa do tom impessoal da carta. Alguns estudiosos duvidam que ela tenha sido escrita por Paulo aos Efésios, e isso tem gerado bastante debate sobre os destinatários da epístola. O problema textual é examinado em mais detalhes em outro trecho dessa obra. Veja o escurso 1, problema textual em Efésios 1:1, em que se conclui que o mais provável é que as palavras em Éfeso estavam nos manuscritos originais. Alguns defendem que esta carta era circular e que o nome da cidade foi possivelmente omitida por Tíquico, ou qualquer pessoa que lesse a carta pudesse inserir o nome da cidade que ele estava. Como assim? Era uma carta itinerante? Então colocava-se o seguinte, em vez de falar em Efésio, falava em Guarulhos, onde eu estou, você colocava o nome na sua cidade. Entendeu? Mas não há lacuna alguma em nenhum manuscrito, mesmo naqueles que omitem em Éfeso. E não há essas lacunas em exemplos de cartas do mundo antigo. Os manuscritos que omitem em Éfeso também não inserem o seu lugar o nome da outra cidade. Além disso, omitir o nome da cidade após o particípio resultaria na redação aos santos que estão fiéis em Cristo Jesus, o que é gramaticalmente desajeitado, se não impossível. Localização de Éfeso, estruturas de Éfeso, as religiões de Éfeso. É incorreto supor que apenas uma religião era praticada em Éfeso, pois havia muitos cultos e religiões nessa antiga cidade, incluindo o culto ao imperador. Aliás, era considerado uma grande honra ser o guardião do templo, lá em Éfeso, do imperador. Em 26 depois de Cristo, 11 cidades da Ásia Menor competiram para ser a guardiã do templo de Tibério, mas o Senado romano, com Tibério presente, desconsiderou Éfeso porque o renomado culto a Artemis já dominava a cidade. A deusa Artemis teve uma longa história e passou por muitas transformações em decorrência de influências da Anatólia e da Grécia. Inúmeras estátuas da deusa foram encontradas nas escavações em Éfeso. A metade inferior das estátuas tem touros, leões e esfinges.
provavelmente representando o mundo animal, que assim se supunha a Ártemis grega havia amado e protegido. A metade superior tem 2 ou 3 fileiras de objetos bulbosos no peito da deusa, retratando, entre muitas coisas, múltiplos seios femininos, ovos de avestruz, uvas, nozes ou até mesmo glândes. O que provavelmente indica a influência da Anatólia, isto é, a vida da divindade incorporando e representando a vida da natureza. Influência de Éfeso, contexto histórico do ministério de Paulo em Éfeso, a primeira visita de Paulo no outono de 52, segunda visita de Paulo, encontro de Paulo com os anciãos de Éfeso em Mileto, correspondência de Paulo enviada à prisão, as visitas posteriores de Paulo, propósito de Efésios, teologia de Efésios, Trindade. Efésios é conhecida como a carta trinitária. A atividade das 3 pessoas da Trindade é encontrada em 8 passagens, o que agora é resumido. Na parte teológica do livro, capítulos 1 a 3, Paulo ensina que a Trindade é a base sobre a qual os benefícios espirituais concedidos aos crentes por meio da escolha feita pelo Pai, 1, 4 a 6, do sacrifício do Filho, 1, 7 a 12, e do selo do Espírito Santo, 1, 13 a 14. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, concede por meio do Espírito Santo discernimento acerca dele mesmo. Além disso, as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas no acesso de crentes judeus e gentios a Deus, ou seja, por meio da obra de Cristo, unidos em um só Espírito, eles têm acesso ao Pai. 2,18. Por isso, a iniciativa e a continuação do relacionamento do ser humano com Deus envolve todas as 3 pessoas da Trindade. Paulo refere-se a Deus Pai como aquele que cria a nova pessoa, tornando-a um templo santo. Cristo, Filho, cuja reconciliação é a pedra angular desse novo templo, e ao Espírito Santo, que é a maneira de Deus habitar nessa nova estrutura. E aí nós temos o quê? Trindade, a paternidade de Deus, a cristologia na carta, a pneumatologia, a soteriologia, eclesiologia, reconciliação, e aí a gente vem ao início do comentário. Primeira parte, o chamado da igreja. Como todos os volumes dessa coleção, você vê, né? O chamado da igreja tem a mãozinha mostrando onde a gente está. Então vem o prólogo, que é o chamado da igreja, como está aqui, 1 a 3, 21, e aqui ele descortina em períncopes menores. Então a gente tem aqui, ó, o prólogo. O prólogo, aqui tem uma explicação básica. A exegese e exposição, é muito legal, então tem o texto na língua original. Aqui a tradução 1 e o comentário básico dessa parte. E aí aqui, ó, verso 1, você começa o comentário propriamente dito, sempre lidando muito com as línguas originais, com grego e hebraico, puxando a raiz da palavra hebraica lá, mesmo as cartas sendo escritas em grego. E aí vai, isso aqui é só do verso 1, pessoal. Verso 1 só, tudo isso aqui de comentário. Aí você tem o excurso 1, problema textual em Efésios, então você tem a passagem NA 27 e UBS 4, ou seja, faltou um texto recíptos aqui, faltou um texto de melhor qualidade para comparar, como por exemplo o texto majoritário do Rhodes e Farstad. Isso aqui, infelizmente, é que a panelinha da academia realmente eles querem te enfiar NA ou UBS, amém, né? Mas quem realmente faz um estudo sério, ele vai pegar várias linhas do texto. Vai pegar sim o texto eclético, para desespero dos defensores, só texto recebido, mas ele vai pegar também texto recebido, vai pegar texto bizantino, né, o majoritário bizantino também. Então, variantes textuais, texto alexandrino, texto ocidental, bizantino e outras referências, tá bom? Então, aí já pulando, ó, louvor pelas bênçãos espirituais planejadas por Deus. 1, 3 até o 14. Então, louvor pelas bênçãos espirituais, a abertura, o comentário de abertura. E aí a gente já vem para o excurso 2, perspectivas e estruturas de Efésios 1, de 3 a 14. Ó. Exegese e exposição do trecho, o comentário. Vamos ler essa parte do comentário. Esse versículo indica não apenas a introdução, mas também a frase principal da eologia. Em essência, é um resumo da eologia como um todo. Para Paulo, é normal apresentar uma ação de graças introdutória logo após as saudações.
Mas nessa carta, ela aparece no versículo 15. Em seguida, a eulogia de 2 Coríntios 1, 3 e 4. A eulogia substitui a ação de graças introdutória. A única outra epístola do Novo Testamento que traz uma eulogia após as saudações é 1 Pedro 1, 3 a 12. Pedro não apresenta uma ação de graças introdutória em nenhuma de suas cartas. Excurso, código doméstico, tá vendo? Ilustração, o amor de Cristo, em Efésios 5, 15 a 6, 9. E aí ele termina com uma bibliografia completíssima, com uma baita de uma bibliografia, olha, e o índice de autores, que ele cita aqui, índice de passagens bíblicas, e esse é o comentário exegético de Efésios. Espero que vocês tenham gostado. Pastor, onde eu encontro para comprar, que tem a garantia de entrega, que vale a pena? Recomendo para você que você entre no nosso grupo literário, no nosso grupo de indicações, o Nascido Teologia e Ofertas. Eu recomendo para vocês, em primeiríssimo lugar, que vocês entrem nesse grupo. Por quê? Porque lá vocês vão encontrar o quê? Links para vendedores na internet de confiança e com precinho desse tamanho, e vão poder tirar suas dúvidas a respeito do material diretamente comigo. Exatamente. Pastor, eu quero um comentário de Romanos. Eu vou estar lá, vou te auxiliar para aquilo que você melhor precisar. Aí eu vou te mostrar vários comentários, qual seria o melhor para você. Então vem estudar com a gente no Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.